Olá, olá, pessoal. Eu sou a Ali Save. Eu sou Karina Canto. Esse é o Meu Papel na Política, o seu podcast sobre a política catarinense e os seus bastidores, com a gente, Dr. Pierre Vanderlinde, advogado, pós-graduado em Direito Eleitoral, Direito Penal e Licitações e Contratos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB Santa Catarina, conselheiro titular da OAB de Criciúma e membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e vamos conversar um pouco sobre direito eleitoral e sobre as eleições. Eu que agradeço o convite, né? E vai ser um prazer conversar sobre essa área do direito que há anos, né, vem se destacando aí no cenário nacional, despertando a curiosidade de várias pessoas, né? Era uma área do direito que era esquecida até a década passada, praticamente, e agora a gente vê, inclusive, vários estudantes, advogados querendo atuar nessa área, porque é uma área que desperta esse interesse pela política, né? Essencial. Eu me formei em Direito em 2005 e na minha época de Direito, de curso, era uma matéria opcional. Uhum. E é uma matéria essencial, porque política a gente vive todo dia. É uma matéria que define a vida das pessoas, né, doutor? Obrigado, primeiro, que eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui. O portal fica muito honrado e nós, no podcast Meu Papel na Política, também ficamos felizes em o senhor aceitar o nosso convite. Doutor Pierre, que é um advogado com um currículo aí bem significante e atua muito nas nossas eleições aqui municipais, né? Doutor Pierre, quando a gente está se aproximando do período da eleição de 2024, e o senhor com certeza vai ter uma participação bastante ativa, eu pergunto para o senhor, como vai ficar essa mudança da legislação quanto à federação, né, que agora é uma discussão nova? Pois então, né, vai ser a primeira eleição municipal que vai ter essa aplicação prática da federação, e de fato vai ser um laboratório, né? Até um dado interessante, né? Geralmente as alterações mais significativas na lei eleitoral, elas acontecem para a eleição municipal, justamente para ver se vai dar certo na eleição municipal e depois, se for o caso, corrigir para uma eleição geral, né? Eleição para governador, presidente e tudo mais. Mas essa questão da federação, ela foi o inverso. Ela já foi aprovada, já foi aplicada na última eleição, agora em 2020, né? Em 2022, desculpa. E vai ter a primeira aplicação, então, numa eleição municipal. Com certeza vai gerar uma série de dificuldades, talvez até desconforto, né? Porque talvez partidos que não sejam aliados no município, mas estão aliados a nível nacional, eles vão ter que funcionar como um único partido, né? Essa é a funcionalidade da federação, é como se fosse uma fusão temporária desses dois partidos. Não existe mais o partido de forma isolada. Então, naquele município, só existe a federação. E essa federação vai ter que lançar candidato. A gente sabe que já houve uma mudança desde a última eleição municipal em relação às coligações, né? Nós não teremos mais coligações, não existe mais coligação para o cargo proporcional, que na eleição municipal é de vereador. Então, esses partidos vão ter que lançar uma única chapa de vereador, esses partidos que estão unidos por uma federação. Mas, na prática, assim, doutor, como vão botar um município como Criciúma? Como vai ser a federação aqui? Vamos pegar um exemplo prático, né? Nós temos a Federação Cidadania PSDB. São dois partidos que a nível nacional estão unidos, como se fosse uma fusão. Então, se aqui em Criciúma há um diretório, uma comissão provisória de cada um desses partidos, né, com seu presidente, com seu tesoureiro e tudo mais, embora eles existam administrativamente falando, burocraticamente falando, de forma isolada,
numa eleição eles vão ter que atuar como um único partido, como se estivessem coligados, na verdade, né? Então, eles só vão poder lançar um candidato a prefeito, né? Só vão poder lançar uma chapa de vereadores. Ah, mas existe o Partido Cidadania, existe o Partido PSDB, cada um com o seu diretório, não importa. É como se fosse um único partido, né? Essa é a situação prática da federação. Número de candidatos, a legenda. Então, numa federação, isso ajuda a conquistar uma vaga, porque as legendas se unem. Nós temos também uma mudança que vai ser aplicada nessa eleição, que é o número de vagas no parlamento, na Câmara de Vereadores. Então, até a última eleição municipal, era 150%. Né? Então, no caso aqui de Criciúma, são 17 cadeiras. No município que tem 10 cadeiras, pode lançar 15 candidatos. Né? Quando era coligação, quando era possível a coligação, essa quantidade chegava a 200%. Lançava o dobro. Agora não, é o número de cadeiras mais um. Então, em Criciúma são 17, vai poder lançar 18 candidatos. O que isso afeta? Afeta um partido político que não tem candidato com um voto suficiente, com muito voto. E ele vai ter uma limitação do número de candidaturas. Não tem um bom puxador. Não tem um bom puxador de voto. Então, cada candidato faz um pouquinho de voto que, somado, conseguir uma cadeira. Agora, vai ter dificuldade, porque antes tinha um número maior de candidatos, né? Agora, com um número menor, um número reduzido, cada candidato individualmente vai ter que fazer mais voto para conseguir conquistar uma cadeira. Né? Como que funciona? É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. O partido tem que fazer aquela quantidade mínima para conquistar uma cadeira. Né? É um cálculo que é feito no final da apuração. O sistema já faz tudo automático, né? Mas muitas vezes esse cálculo também é questionado, enfim. Mas vai ter essa dificuldade se não tiver o puxador de voto. Como fica a sobra nessa condição? Olha, a sogra... A sobra... Sogra tá falando de ti. Vou me lembrar disso mais tarde, perguntar se ela estava falando mesmo. Mas a sobra é um cálculo um pouco mais complexo agora, tá? Então, existem inclusive alguns processos tramitando no Supremo questionando essa questão da sobra. Então, é feito o cálculo inicial, divide-se as vagas, tem a sobra de cadeiras. Sobraram 4 cadeiras, né? Só os partidos que fizeram o quociente eleitoral, ou seja, que conquistaram essa cadeira na primeira conta, na primeira divisão, é que podem participar da sobra. Tá? Antes participavam todos os partidos. Então esse é um ponto que está em discussão no Supremo. Se é constitucional ou não essa regra. Inclusive, se for modificada, né, ela poderia alterar toda a configuração e distribuição de vagas da última eleição em 2022, porque são deputados que estão questionando, deputados que ficaram na suplência? Não, nem na suplência, assim, mas de partidos que não conseguiram nenhuma vaga, mas às vezes tem voto suficiente para ser superior àquele partido que ficou com a sobra. Que é o caso do Acélio Casagrande, que se chama. O caso do Acélio Casagrande, na verdade, não é um caso específico dele, né? Porque ele já é suplente, o partido dele fez cadeiras, né? Mas, se houvesse essa modificação, iria ter uma troca de cadeiras e ele ia ficar melhor posicionado. Ganharia. Mas tem um caso do Partido Progressista, que até foi uma ação aqui de Santa Catarina que está tramitando lá no Supremo, que trata disso. O Progressista me parece que não fez nenhum federal, né? E daí houve essa discussão. Olha, mas nós temos votos suficientes para conquistar uma cadeira, ou estadual, agora eu estou em dúvida. Mas ele fez, né? Fez, né? Estadual fez. E o Milton. Sim. Não, então foi o federal. E teve uma discussão nesse sentido. Olha, nós temos votos suficientes, a gente poderia participar dessa sobra. Porque tem uma questão ali de percentual também, tá? Que envolve essa discussão. Por quê? Só pode participar
depois de um segundo cálculo, o partido que fez pelo menos 80% do quê? Do quociente eleitoral ou de uma outra conta ali que é feita, enfim, a discussão é essa, tá? Para ver se a conta que o legislador previu é realmente a que a Justiça Eleitoral está fazendo. Eu confesso que eu cheguei a fazer uma pesquisa na época sobre os debates, né? Todo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, ele tem a justificativa, né? E vai apontando cada necessidade de mudança e tem os debates. E me pareceu que a intenção do legislador é essa que realmente a Justiça Eleitoral está aplicando, tá? Então a conta da Justiça Eleitoral está correta, a princípio, com a intenção do legislador. Agora, se o judiciário vai ou não manter esse entendimento, são outros 500, né? Então, assim, vamos trazendo para o âmbito agora municipal, vai depender muito da performance individual? Vai depender muito dos nomes que vão ser veiculados pelo partido para que haja uma possibilidade maior? Com certeza. A gente tem percebido até nas últimas eleições que a figura do partido político ela tem ficado em segundo plano na intenção do eleitor, né? Então, assim, vamos pegar o exemplo do Lula-Bolsonaro, né? Vamos pegar esse exemplo nacional. Não importa qual fosse, se Bolsonaro estivesse no MDB, no PSDB, no PP, não importasse o número, é o Bolsonaro. Até porque ele se O filiou Lula da mesma forma, né? Momento. Então, assim, isso demonstra, e isso trazendo para uma eleição municipal, até mesmo para uma eleição para deputado, não muda muito, tá? Então, é o João, é a Maria que são candidatos, não importa o partido. Qual é o número dele? É tal, eu vou votar. Partido político se tornou um CNPJ, mas para fazer o papel legal, né? Exato. Há uma obrigação prevista na Constituição que só pode ser candidato aquele que esteja filiado em partido político, né? Então há essa necessidade. Mas muito se discute também essa questão das candidaturas avulsas que já existem em outros sistemas eleitorais, em outros países, mas que no Brasil ainda não foi implementada. Já foi permitida a candidatura múltipla, vamos dizer, né? Assim, um mandato compartilhado. Por exemplo, 4 pessoas se juntam e nós seremos candidato a vereador. Claro que um é que vai aparecer na urna, mas fica um pré-acordo de que cada um vai exercer 1 ano do mandato. Tá? Isso já teve uma discussão no Brasil a respeito disso, tá? Se eu não me engano, foi do estado de São Paulo. Eu acho que ambas, tanto a questão da candidatura avulsa, ou seja, sem partido, quanto essa questão da candidatura múltipla. Mas, de fato, o nosso sistema eleitoral ele não permite, não é uma previsão legal quanto a isso. É um acordo só, né? Antes de fazer o registro de uma candidatura, a gente sabe que tem muitos e muitos pré-requisitos. Mas quais ações que o doutor acha que são necessárias para que seja realmente deferida essa candidatura? O que é fundamental? O ato de candidatura, ele é vamos dizer assim, que é um ato complexo, né? Por que é complexo? Porque além desses requisitos previstos na Constituição e na lei, tu também precisa ser escolhido em uma convenção partidária. A gente sabe que muitos partidos fazem essa definição de maneira anterior, né? E a convenção, na verdade, é um ato festivo só para homologar uma decisão já tomada. Outros partidos não, né? A gente pode trazer aqui o exemplo do Partido Novo, que chega a fazer até um processo seletivo, né? Para a escolha de candidaturas. Então, cada partido é que regulamenta quem vai ser o candidato. Isso vai estar no estatuto partidário. Então, cada partido tem um estatuto registrado no TSE. Esse estatuto ele é nacional. Então, não é o partido X de Criciúma que vai ter um estatuto e o de outra cidade... Não, é nacional. E essa regra da candidatura, dessas regras de seleção em convenção partidária, então, estão previstas nesse estatuto.
Porém, né, basicamente, o que está na lei e na Constituição, filiação partidária, domicílio eleitoral no município, né, em que vai concorrer, idade mínima, dependendo do cargo, existe uma idade mínima, né, ser alfabetizado, né, não incorrer em nenhuma causa de inelegibilidade, a famosa lei ficha limpa, e ter se desincompatibilizado de algum cargo, alguma função que é incompatível com a candidatura. Tá? Isso também está previsto na lei. 6 meses antes, então vai ser ali em meados de início de abril, tem que estar filiado com o domicílio eleitoral definido na cidade que vai concorrer. Dependendo do cargo, a questão de desincompatibilização vai ter um prazo diferente. Pode ser de 6 meses, pode ser de 3 meses, pode ser, né, varia 4 meses ali. Existe uma variação dependendo do cargo. Mas basicamente é isso. A pessoa tem interesse em ser candidato, vai se filiar num partido político, vai ver se está quite perante a justiça eleitoral, vai ver se o domicílio eleitoral está corretamente naquela cidade. O que é domicílio eleitoral? Não necessariamente é o domicílio civil. Eu posso morar numa cidade e ser candidato em outra. Posso. Por quê? Eu posso ser natural de outra cidade e querer ser candidato lá, morando em outra. Depois que ganhar, daí são outros 500, né? Se for eleito, é um tomar problema para o posse, senhor discutir. daí vai ver o que a lei orgânica trata, se tem que ter residência na cidade ou não. Né? Eu posso trabalhar em outra cidade, eu moro em Criciúma, trabalho em Nova Veneza, eu posso ser candidato em Nova Veneza e ter meu domicílio civil em Criciúma, não tem problema. Né? Ou sou professor, tenho enfim. Eu preciso ter um vínculo com a cidade. Um vínculo, pode ser afetivo, pode ser familiar, pode ser profissional, precisa ter um vínculo. A legislação eleitoral tem muitos prazos. Advogado trabalha com prazos. Não temos vida, temos prazos. Tem prazos que são bem importantes e que tem que ser respeitados. Pensando nessas eleições, quais são os prazos aí que tem que ficar atentos? Então, né, primeiro deles são esses 6 meses que eu acabei de dizer, tá? Em relação à filiação e domicílio eleitoral. Os demais prazos, eles vão ser decorrência do calendário eleitoral fixado pela Justiça Eleitoral, que deve sair final do ano, tá? Na verdade, o que acontece? Qualquer mudança na legislação, ela tem que ocorrer até 1 ano antes da eleição, até pode ocorrer depois, mas não vai ser aplicada naquela eleição, tá? Então, isso seria em outubro, até início de outubro desse ano, né? A eleição é sempre o primeiro domingo de outubro. Teria que ser aprovada qualquer alteração e com base na, vamos dizer, é uma virada de página, né? Chegou o início de outubro do ano anterior à eleição, essa é a regra que está na lei. Então, com base nela, o TSE vai editar as resoluções que geralmente saem até o final do ano. Ali é fixado o calendário eleitoral. Então, além dessa questão relacionada ao registro, que tem esse prazo de filiação e domicílio eleitoral, depois vão ter os prazos de propaganda, os prazos de desincompatibilização, né? Os prazos administrativos da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela tem essa função dupla, tanto judicial como administrativa. Ela organiza administrativamente a eleição e ela também julga os processos relacionados à eleição, né? E nós temos hoje praticamente um período eleitoral que vai ser em torno ali de uns 45 dias, né? Basicamente isso. Tinha época que eram 3 meses. 3 meses de campanha. 3 meses de campanha. Agora são 45 dias, né? E tudo isso, ao longo dos anos, foi reduzindo prazos, foi reduzindo formas de propaganda eleitoral, tudo isso para baratear as campanhas. Né? E a campanha está cada vez mais cara, né? E isso não resolveu. A gente pensa que diminuir o tempo de propaganda alivia a conta da campanha. Eu acho que a campanha maior, ela é mais barata.
Eu acho, não, por experiência, campanhas de mais prazos, né? Porque a gente tem que intensificar muito a propaganda nesses 45 dias, né? Então, acaba tudo sendo mais caro, né? Mas, doutor Pierre, nesse período de eleições municipais, né, e em todas essas mudanças da justiça eleitoral, o senhor vê que os tribunais e que a justiça eleitoral ela vem cada vez mais perto do cidadão, ela está se aproximando, né, nas propagandas, propagandas diferentes, até envolvendo o jovem, né? Ela está uma justiça mais acessível, né? Onde os sites mais abertos, tal, o vocabulário. O senhor percebe isso como advogado? Com certeza. A gente vê, né, que a gente pensava assim, justiça eleitoral, né, os desembargadores, juízes lá no palacete, inatingíveis pela população. Não, hoje, a última eleição era o presidente do tribunal do TRE, estava fazendo dancinha do TikTok na propaganda, né? Então, assim, com certeza, a justiça eleitoral, ela tem feito esse papel de aproximação com o cidadão, com a população. Inclusive, tem visitado escolas, né? Já dando alguma noção de cidadania para as crianças, né? Isso é muito importante. Sim. No início da nossa conversa, a gente estava falando da disciplina do direito eleitoral. Quando eu fiz faculdade também era optativa e não tinha professor, né? Então eu não pude cursar essa disciplina na faculdade. E hoje, junto com a Abradep, com a OAB, a gente está numa campanha, isso já está lá no MEC com parecer aprovado, para incluir a disciplina de direito eleitoral como obrigatória. Tá? Ser uma disciplina obrigatória. Isso tudo vai... a gente sabe que a Justiça Eleitoral está fazendo também uma campanha porque ao longo dos anos a gente vê que a população ela tem se distanciado da política, né? Então, essa campanha de aproximar o cidadão das eleições faz com que se aproxime também da política, porque se a população ficar longe da política, não vai saber fazer uma boa escolha, né? Ela tem que conhecer, ela tem que saber quem são os candidatos, ela tem que conhecer melhor esses candidatos para poder fazer uma escolha consciente. Né? Quando a gente registra a candidatura ali naquele momento, né, principalmente nas municipais, na eleição estadual também, o governo, vocês pedem que registre também o plano de governo, né? E eu acho que é uma coisa que mal é aberta pelo cidadão, né? Pode abrir aí assessoria para discutir no programa de rádio, no programa de televisão, mas é muito difícil a gente saber que o cidadão foi lá olhar o programa de governo registrado na Justiça Eleitoral. Ele pode ver aquele que está na propaganda, no panfleto e tal. Hoje o senhor não vê isso bem mais acessível, numa linguagem que chama atenção, né? Quando a gente viu aí no Compom, né? Na última vez, a participação da Justiça Eleitoral e até a forma que eles estão usando as redes sociais, né? Bem atrativo, né? Vamos dizer que essa linguagem utilizada ela vai se tornando mais acessível, né? Se a gente pegar alguns planos de governo de anos atrás, era assim, era aquelas folhas de papel, né, escritas ali, passar uns 15 dias, padrão, assim, até porque a lei não prevê, né, assim, vamos dizer, uma punição para o candidato que é eleito não cumprir o seu plano de governo, né? Aquilo ali é mais um compromisso moral, e o legislador prevê como item obrigatório para o registro de candidatura de candidatos à majoritária, né, prefeito, governador, presidente e senador, só que não prevê uma punição se caso não cumprir. Então, os observatórios sociais, a própria imprensa, né, e o cidadão pode estar cobrando, né, desse candidato eleito o cumprimento desse plano.
Mas, né, com o tempo, a gente vê que está sendo utilizado isso até na área jurídica, né, o visual, o law, que é o quê? Tu usar mais a mídia visual, né? Ao invés de fazer um escrito de 3 páginas ali, só letra, não, eu posso criar um plano de governo mais dinâmico, né? Com imagens, com uma forma de escrever diferente, né? Isso tudo eu acho que vem sendo tendência eleição após eleição. Até aquele santinho tradicional, né? Aquele material de propaganda, o pessoal que trabalha com artes visuais tem modificado isso, né? Tem usado, sabe, o ser humano é muito criativo, né? Então, a partir do momento que a legislação eleitoral ela cria uma restrição a determinado formato de propaganda, vai lá alguém e inventa algo que pode ser utilizado, né? Então, assim, só para a gente pegar um exemplo rápido aqui, existiam as placas, né, que botavam em imóveis. Vamos acabar com a placa, porque a placa tinha que ser voluntária e às vezes o pessoal queria cobrar, daí não podia pagar, daí era uma dificuldade, daí se a lei proíbe pagamento, às vezes podia ter um pagamento por baixo dos panos, enfim, né? E isso era um problema. Então vamos acabar com as placas. Daí podem os cavaletes. Daí quando começaram os cavaletes, né, que botava na via pública, logo já começou a se criar os bonecos, né? Um cavalete em forma de... Era a pessoa em pé no canteiro da avenida. Daí se acabou com os cavaletes também. Só pode bandeiras agora. Só que a bandeira ela tem que ser móvel, né? O que é móvel para a justiça eleitoral com base na lei? É que seja colocado às 6 da manhã e retirado às 10 da noite. Isso é móvel. Né? Não precisa estar... Só que como que eu vou botar uma bandeira lá e não ter ninguém mexendo? Ninguém vai enxergar, que a bandeira ela desce, né? E não consegue, tem que ter alguém sacudindo para olhar. Daí começou essas bandeiras de propaganda que o mastro faz uma curva na ponta e fica estilo um banner. Então essa última eleição, se vocês perceberam, eu olhava nas calçadas e tal, tem um nome em inglês ali, mas é alguma coisa de asa, né? Wings. É um banner, na verdade, em tecido, tipo uma bandeira com uma haste torta. Então, isso pneu, foi bem utilizado na última eleição. E provavelmente vai ser utilizado nessa eleição municipal. Né? Antônio, na eleição, o senhor para de conversar com o candidato daí e passa a conversar com a coordenação de campanha, né? É muito difícil seguir as determinações, sendo que naquele momento, né, as pessoas estão muito infladas, se envolvem emocionalmente com a campanha, né? E redobra o trabalho de vocês, né? Porque acaba todo momento, no dia da eleição mesmo, cidades pequenas aí, chama a polícia, o promotor e a justiça eleitoral várias vezes durante o dia, né? Com certeza. Das 8 às 5 da tarde, há muito trabalho. O dia da eleição a gente geralmente não se desloca. Só se acontecer algo muito grave, né? Geralmente a gente fica em plantão no escritório porque começa a chuva de ligação e mensagem de tudo que é lugar. Mas isso depende muito do perfil do candidato. Tem candidato que acaba centralizando tudo nele. Então ele quer fazer contato com o advogado, ele quer tirar as dúvidas, ele quer, né? E, na verdade, a gente sempre diz o seguinte, olha, candidato, a tua função é ir para a rua pedir voto, né? Tu tem que fazer um bom planejamento da tua equipe e tu tem que ter bem definidas as responsabilidades de cada um. Então vai ter o coordenador da campanha, vai ter quem vai cuidar do material de propaganda, né? Quem vai ser o responsável por fazer essa distribuição, vai ter a pessoa responsável por fazer as contratações de pessoal, né? Nas últimas campanhas tem sido muito frequente, principalmente depois da criação dos fundos, contratação de cabos eleitorais, né? Então, vai ter a pessoa que vai distribuir o material, vai ter a pessoa que vai visitar as casas para pedir voto, vai ter a pessoa que vai
fazer bandeiraço esse pessoal todo são pessoais, alguns são voluntários, mas a maioria é contratado, né? Vai ter a pessoa responsável pela questão das finanças, por contratar com as gráficas, com os fornecedores de material de propaganda, né? Vai ter o advogado. Então, definindo essas atribuições, né, tu consegue fazer uma campanha tranquila. Agora, se todo mundo manda em tudo, ninguém manda em nada. E daí é um problema. Aí uma o sucesso confusão. da eleição Porque tu conversa quase... com um, combina uma coisa, vai lá, faz errado. Ah, mas foi o outro que autorizou. Porque tu não tem definido qual é a atribuição, quem manda no quê. Isso eu digo que é a parte mais importante de uma campanha eleitoral. É tu ter bem definido. Ah, é o candidato que define o... Não, é o coordenador da propaganda que define. Né? Não é nem o candidato. O candidato vai para a rua pedir voto. E daí o advogado acaba tendo uma eleição mais tranquila, porque ele vai direcionar as orientações jurídicas para quem precisa ouvi-las, quem é o coordenador daquele assunto, né? E vai evitar ter problemas. Se não for isso, né, tu vai passar a orientação para um, o outro não ouviu e o outro fez porque a função era de todo mundo e daí está feita a confusão, vai ter problema. E no dia da eleição acontece a mesma coisa, né? Principalmente numa eleição municipal, os ânimos estão mais aflorados, né? A gente tem, historicamente, aqui em vários municípios aqui da região, uma disputa entre dois candidatos, né? Geralmente não tem uma terceira via, a maioria dos municípios, né? Nós não temos segundo turno em nenhum deles, né? Mas tirando municípios como Araranguá, Criciúma, Tubarão, municípios maiores, né? Sede de regiões que tem 3, 4 candidatos, os outros municípios, em sua maioria, são 2 candidatos, né? 2 grupos políticos se brigando. E daí é fla-flu, né? É acirrado. Doutor, e agora com o fundo eleitoral, né? Com o fundo eleitoral, o trabalho de vocês também se intensificou, né? Porque há um dinheiro público, né? E que aí pode criar muito problema, né? Ele pode ser bom, mas ele também pode ser muito ruim no processo eleitoral se não for utilizado de uma forma correta, né? Como o senhor orienta? Existe uma figura essencial numa campanha eleitoral que se chama administrador financeiro. Se essa pessoa não precisa ter formação nenhuma, é uma pessoa que o candidato designa para ser a ponte entre o contador, entre o advogado e essa pessoa que vai acabar movimentando a conta bancária, fazendo... Hoje ainda tem gente que gosta de fazer cheque, a lei permite, mas fazendo as transferências bancárias e tal, né? Uma administração financeira de uma campanha eleitoral, ela é bem tranquila de ser vista. Por quê? Tudo que entra numa conta bancária é uma conta bancária específica. Não, tudo que entra na conta bancária é doação. Eu tenho que lançar como doação. Tudo que sai é despesa, tem que ter uma nota fiscal e tem que ter um destinatário. Só que existem pessoas que têm a capacidade de se perder nessa sistemática tão simples. Então, o administrador financeiro é uma pessoa essencial, porque se ele fizer de forma correta, com as orientações repassadas pelo advogado e pelo contador, o candidato vai ter uma campanha bem tranquila nesse ponto de vista administrativo, né? Nesse ponto de vista mais burocrático, porque depois tem uma prestação de contas. E se há uma prestação de contas e nessa prestação foi gasto mais do que foi recebido, não veio recurso, ficou uma dívida de campanha, a lei até prevê umas saídas, mas são saídas complicadas. Tem que ter a anuência do diretor nacional, um plano de pagamento com a anuência do credor. Só que muitas vezes dá problema, né? A lei também não define critérios limitadores da utilização do recurso público, né? Um ou outro até tem, no geral, mas não tem assim, não posso gastar recurso público
do fundo com tal natureza de despesa, né? Não existe isso na lei. Mas tem algumas situações, né, que tu tem que observar, porque como tu está tratando um recurso público, mesmo que seja eleitoral, tu tem que observar os princípios da administração pública que se aplicam a esse tipo de recurso, né? Se eu sou candidato, recebi um fundo partidário, eu não vou gastar no supermercado do meu irmão, por exemplo, né? Na padaria do meu irmão, na gráfica do meu irmão. Porque se eu fosse prefeito e tivesse contratando, eu não poderia fazer esse tipo de contrato, né? Isso é proibido? Não, mas é um indício de um problema. Pode acender uma luzinha amarela na justiça eleitoral, vai ter restrição na prestação de contas, então tu já cria um problema. Antes de exercer o mandato, já vai com uma mancha, né? E a gente tem percebido situações assim, e a justiça eleitoral ela tem um sistema, o NIGE, que é um núcleo de informação, é um cruzamento de dados. Vem dados da Receita Federal, dos bancos, Banco Central, da base de dados das polícias, operador de cartão de crédito, consegue fazer tudo cruzamento de dados. Então, quando vem um relatório de prestação de contas, por exemplo, eles sabem se eu fiz um contrato de 500 mil com uma empresa que tem um funcionário e que tem um indício porque ela não teria capacidade de fornecimento, né, para aquele tipo de objeto. Tudo isso com o recurso público fez com que a inteligência da justiça eleitoral fosse aprimorada, né? E tudo isso vai vir num relatório depois. Então, eu sempre digo que o papel do advogado, na verdade, numa campanha eleitoral, ele tem que ser preventivo. Mas muitas vezes, né, a gente não sabe também qual vai ser o entendimento naquela eleição. A justiça eleitoral ela é muito dinâmica. Então, vocês devem ter acompanhado os últimos casos aí, né? E nós temos a figura da pré-campanha. A pré-campanha é a possibilidade do pré-candidato tratar da exposição da sua imagem, das suas propostas antes do período de campanha. Ok. Mas como que é feita essa pré-campanha? Quando foi mudada a lei, não tinham limites, né? Esses limites foram criados pela jurisprudência. Até que veio o caso da Selma Arruda, gastou R$1.500.000 na pré-campanha e foi considerado um abuso de poder econômico. Então ali nós já temos algumas balizas que foram fixadas. Teve um outro processo de outdoor, teve outro processo de mensagem do WhatsApp. Então teve julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral que criam essas balizas. Hoje nós já temos uma segurança jurídica maior. Daí veio o caso Franceschini, ali do Paraná, que é um senador que foi cassado, né? Porque ele fez um vídeo, uma transmissão ao vivo falando da urna eletrônica e tal, que era fraude e tal. A Justiça Eleitoral nunca tinha considerado meio de comunicação social a internet. Era rádio e TV. Então, cassação por uso indevido de meio de comunicação social, só se fosse rádio ou TV. Considerou a primeira vez a internet. Né? Então, assim, eu como profissional não posso dizer para um candidato, não, Justiça Eleitoral nunca considerou a internet, pode tocar ficha. Não, porque a gente não sabe qual vai ser o entendimento. Né? Nós temos o recente julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que também foi entendido no TSE, que foi entendido um abuso de poder de autoridade por um discurso que seria que o TSE entendeu como uma fake news, né? Assim, aquilo foi uma ampliação também do conceito de abuso de autoridade, né? Se a gente comparar julgados anteriores. Não estou aqui nem entrando no mérito se está certo ou se está errado, mas eu só estou dando o exemplo, né, de que a justiça eleitoral ela é dinâmica. E por que ela é dinâmica? Porque os juízes, os ministros, eles só ficam 2 anos. Então muda a cada eleição. E muda as cabeças pensantes, muda a opinião, né?
Aliás, só não muda de opinião quem não as tem, né? É verdade. Doutor Pierre, mas a gente agradece, né, Aline, a sua participação. E eu acho que fica bem claro aí para as pessoas. É lógico que até o período eleitoral surgem muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Mas os fatos mais novos, né? A gente acabou conversando um pouco. O portal fica bem feliz também de receber o senhor aqui. Eu que agradeço e fico à disposição, né? Eu acho que é um assunto que interessa muita gente, Sim, né? com certeza. Tu vê que a gente conversa que nem percebe o tempo passar, né? Sim, E com certeza até a eleição vai ter muito assunto. A gente percebe esse ano que essa discussão da eleição ela antecipou, né? Sim. Parece que a campanha eleitoral já está acontecendo, Se né? prolongou. Se prolongou, não, mas ela veio se inflamada desde as últimas eleições. Esse ano foi assim e vai ser assim até Tu as vê que próximas. falta praticamente um pouco menos de 1 ano e meio para a eleição, mas geralmente as conversas de eleição ela ia começar no final do ano anterior. Não, tem município que o pessoal já está em campanha. Pelo menos pré-campanha, né? Pelo menos esperava passar, né? O carnaval. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Um abraço a todos.